Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aí com muita alegria, porque Deus já nos deu aí o dia todo para que nós pudéssemos cuidar das nossas necessidades físicas. E agora, né, meus irmãos, essa hora e meia, importante, onde nós assim buscamos o conhecimento, o aprendizado, que vai nos ajudar a caminhar lá fora, para que a gente possa estar sempre acertando, errando menos e acertando mais. Sempre, né, meus irmãos, buscando a prática do bem, do amor e da caridade. É aqui que nós adquirimos este conhecimento, este aprendizado. Nessa noite nós temos o nosso querido irmão Leonardo Marlos, de São João del Rei. É uma alegria muito grande estar recebendo ele. Já faz parte da nossa família, né? Está sempre com a gente aí, nos ajudando muito, né? É uma alegria muito grande para nós. Então agora, meus irmãos, vamos mudar os nossos pensamentos, vamos fechar os nossos olhos, deixar lá fora, no mundo lá fora, tudo aquilo que pertence ao mundo lá fora, tudo que pertence à terra. Vamos juntos agora elevar os nossos pensamentos até os planos maiores e vamos pedir ao nosso Mestre amado Jesus, pelo início dessa humilde reunião dessa noite. Como é bom, Senhor, poder estar aqui mais uma vez. Poder sentir a vossa presença junto de nós, trazendo para nós sua paz, seu amor, trazendo para nós aquilo que todos nós precisamos, como vós caminhava aqui pela terra, no meio dos aflitos, sobrecarregados. Nós sabemos, pela vossa promessa, que vós mesmo disse que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em vosso nome, junto a elas vós estáis. E com essa certeza, nesta noite, em que aqui estamos, buscando a orientação, o esclarecimento, nós temos essa certeza de que vós está junto de nós. Que abençoe, ilumine o nosso irmão Leonardo nas suas palavras, nas suas reflexões, para que nós possamos aprender nessa noite, colhendo os ensinamentos necessários. Permita, Senhor, que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Foi? Bom, meus amigos, meus irmãos, primeiramente, obrigado pelo convite, mais uma vez. Fico muito satisfeito de poder participar e contribuir com a casa e aprender e trocar experiência. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós estamos iniciando a reunião e a gente sempre lembra que em todo início de reunião as reuniões atingem vários objetivos, mas 2 em especial são sempre muito importantes. O auxílio espiritual de que estejamos necessitados, muitas vezes com a correria da vida, os problemas da vida, o trabalho, a família, as dificuldades orgânicas, a luta pela saúde, a luta pelo trabalho, os problemas de relacionamentos no serviço, com o patrão, com os empregados, com os companheiros, a dificuldade para manter o emprego, os problemas da família, as preocupações com o futuro. Então, nós sempre temos essa luta. E nesse momento a gente recebe o auxílio dos amigos espirituais, a gente consegue se desligar um pouquinho do nosso cotidiano, da nossa luta pelo pão material, tentando elevar um pouco o nosso padrão vibratório, esquecendo um pouco os problemas lá de fora e criando uma sintonia maior com os amigos que praticam, os amigos espirituais, que praticam o amor incondicional. Então, nesse momento, elevando um pouquinho as nossas condições,
nós podemos receber auxílios muito importantes para a melhoria da nossa saúde espiritual, perispiritual e física, afastando entidades negativas, recebendo conselhos, insuflando boas inspirações para a resolução de problemas graves que estejamos enfrentando. Então, os amigos nos auxiliam muito. Então, que a gente tenha essa sintonia para receber desses irmãos, esse é um objetivo. E que a gente consiga reter algum material, sempre com uma análise crítica, sempre sabendo que o companheiro que está, obviamente, na tarefa da exposição, seja na palavra falada ou na palavra escrita, tem muitas limitações, e a tarefa da construção do conhecimento espírita e do conhecimento espiritual de uma forma geral é uma tarefa pessoal e intransferível. Então precisamos sempre aprofundar para conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Então sempre olhando criticamente no bom sentido, analisando, tentando construir, tentando comparar, receber outras informações para que a gente cresça na nossa qualidade doutrinária, no nosso conhecimento espiritual, na nossa consciência da nossa realidade espiritual, no nosso senso de imortalidade. Hoje é um dia interessante, o Espiritismo não tem efemérides, nós usamos dias sagrados, dias santos, isso ficou para as doutrinas tradicionais. Nós não mantemos um calendário eclesiástico, um calendário dos santos espíritas e tal. Isso aí é uma questão para nós que não tem muito significado. Mas didaticamente é interessante às vezes lembrar de algumas datas para efeito de estudo, para efeito de aprofundamento e até para o entendimento até da evolução histórica do próprio movimento. E hoje é um dia que tem um certo significado para nós, porque o 3 de outubro é aniversário do nascimento de Allan Kardec. Então, Allan Kardec nasceu fisicamente nessa encarnação enquanto Allan Kardec, enquanto o professor Hipólito Leon Delisar Rivai, no dia 3 de outubro de 1804. Está tendo algumas pesquisas aí que parece que foi na virada de 3 para 4. Muitos centros espíritas, 3 de outubro, né? Mas já tem gente pesquisando como é que teria sido, se teria sido 3 ou 4, ou teria sido na virada do dia, enfim. Mas em princípio, por enquanto, é o dia 3 de outubro, então a gente lembra do trabalho do codificador, um trabalho extraordinário, um homem que dormia de 3 a 4 horas por dia, mantinha uma correspondência de mais de 300 cartas ao mês. Naquela época, você não tinha nem caneta esferográfica, né? Era as penas dos animais, a pena retirada das aves, você molhava no tinteiro, no mata-borrão, e você tinha que ter toda uma técnica para escrever, né? Quem já escreveu com uma caneta com a pena estourada sabe o que é isso, né? Aquela caneta que derrama muita tinta, mas sabe parcialmente, porque era muito mais complicado, né? E eles tinham uma letra muito bonita, porque a letra era importante, a caligrafia, e era necessária essa habilidade para não se borrar a folha, porque isso aí daria um trabalho muito grande. Então Kardec mantinha uma correspondência de 300 cartas ao mês, revisando e publicando os trabalhos originais com poucas ajudas, em especial de sua esposa, também missionária, Amélie Gabrielle Boudet, Madame Kardec, mas com poucas contribuições que se mantiveram fiéis ao codificador durante muito tempo. E é importante para todos nós ter a consciência que a obra de Allan Kardec é a primeira, principal e mais relevante obra do Espiritismo, a nossa referência mais sólida e que vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Mas é interessante também saber que Kardec definiu o Espiritismo como ciência e não caracterizou o seu texto como texto sagrado. Aliás, ele coloca o seu texto como uma ciência que, em muitos aspectos, estava se iniciando. E, como diz o Divaldo Pereira Franco, o Espiritismo não diz a primeira e nem a última palavra, que não existe na ciência. Então, essa consciência é muito importante para nós.
temos essa noção de que o codificador não atribuiu caráter de texto sagrado ao seu texto. É um texto científico, é um texto de estudo. Não disse a primeira e não disse a última palavra. Por que eu estou frisando isso? Porque mesmo sendo necessário e muito importante sempre reforçar que Kardec é o maior autor espírita, é o primeiro e maior autor espírita, e a sua obra é a referência maior, não quer dizer que o espiritismo parou quando ele desencarnou. É um ponto muito importante para as nossas reflexões. O professor Rivaio, Messier Kardec, ele desencarna em 31 de março de 1869. Se a doutrina é científica, se ela tem bases científicas, ela avança no conteúdo. Então, nós não paramos em 1869, não faria sentido. E seria passar um pouquinho do respeito, da admiração e cair um pouquinho num certo fanatismo, numa certa idolatria, e seria tornar o texto bíblico e cometer, de certa forma, erros do tipo religioso. É a palavra, é só a palavra, então a gente só estuda o Evangelho e o texto de Kardec e as novas informações que os irmãos pesquisadores respeitáveis trouxerem de desdobramento das bases, as obras subsidiárias de valor, não teriam significado. Então ficaria uma coisa estranha, né? Como se fosse uma revelação fechada, sem uma continuidade. Então, Kardec em nenhum momento sinalizou isso, muito pelo contrário, ele diz que se a ciência identificasse algum ponto equivocado, que a gente deveria corrigir esse ponto e seguir com a ciência, até o momento não foi identificado nada disso, porém, nós podemos desdobrar muito as bases kardecianas, aprofundando, ilustrando, com novos exemplos, com novas evidências, com novas vivências de grandes autores que vieram depois de Allan Kardec. Esse é um ponto muito interessante. Só que aí surge um problema para nós, um problema intelectual, um problema no bom sentido, um problema de discussão, de reflexão, de aprendizado da mensagem. Como saber qual é a obra que tem conteúdo, que merece ser considerada uma obra subsidiária de qualidade, e como saber aquela obra que, de repente, está falando algumas coisas que não são muito pertinentes e que deveriam ser deixadas de lado. Bom, o Espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, dá uma dica para nós. É preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma única mentira, uma única teoria falsa. Que é um comentário interessante. Ele está dizendo o seguinte: na dúvida, é preferível a gente ser um pouco mais cautelosos, conservadores, e deixar a informação nova em banho-maria por mais tempo, antes de aceitá-la, do que numa atitude precipitada, a gente correr o risco de aceitar um conteúdo como verdadeiro e depois fazer ilações com base nessa premissa, correlacionando com outras e tirando consequências equivocadas. Porque às vezes eu não tenho informações suficientes, então é preferível andar mais devagar. Estou suspeitando, tenho uma hipótese, há uma informação nessa área, vamos esperar um pouquinho que ela se confirme. Por quê? Porque, por outro lado, a recomendação de Erasto é para a gente tender um pouquinho mais para a cautela, mas isso não significa uma cautela absoluta. Isso não significa congelar Kardec, senão a gente não consegue avançar. E aí a gente vai ficar, às vezes, até com um estudo meio de decoreba do texto kardeciano, que muitas vezes a gente corre o risco de passar. O que não quer dizer que a gente não tem que estudar Kardec sempre com profundidade, mas desdobrando essas bases, tentando entender exatamente o que aquele texto explica, né? Com a contribuição de Chico Xavier, com a contribuição de Dona Ivone do Amaral Pereira, com a contribuição de Divaldo Pereira Franco. Esses grandes missionários não trouxeram nada que não possa desdobrar umas bases, então esse é um ponto importante. E aí, nessa seleção das obras subsidiárias que têm valor, como algumas dessas que eu citei, as obras do professor Herculano Pires, etc., Deolindo Amorim e grandes nomes do Espiritismo, Karl Schutel, etc., muitos nomes muito respeitáveis que trouxeram contribuições legítimas e respeitáveis e que reforçam e aprofundam e até desdobram alguma coisa, por que não, das bases kardecianas.
E Kardec deu uma dica para nós. Erasto falou isso para a gente ter uma certa cautela, preferir não ser tão empolgado, aquilo que ele chama, os espíritos chamam no livro dos médios, o espírito é exaltado, né? A gente quer novidades, mas por outro lado, Kardec disse que a doutrina tinha que evoluir. Então a gente teria o princípio do controle da concordância universal do ensino dos espíritos, para observar a universalidade do ensino dos espíritos. Então a mensagem que vem do alto, se ela for verdade verdadeira, perdão do pleonasmo, se ela for para valer verdade mesmo, lei universal de Deus, ela é correta, ela não tem erro. A revelação, verdadeira revelação é a verdade. Se não for verdade, não é revelação. Então, se isso for verdade verdadeira, for para valer, essa informação vai ser fornecida por outros espíritos, por outros médios em outros locais. Por quê? Porque espírito superior não conta mentira. Ele fala até onde ele sabe e dali para frente ele não fala. Ou ele deixa claro que ele é ignorante e fala que tem algumas hipóteses que estão sendo trabalhadas no mundo espiritual. Ou chega até um certo ponto. E aí, obviamente, nós vamos comparando, obtendo outras informações através de outros médios e vamos cruzando as informações. Porque se é verdade em todos os locais. No Brasil, no Japão, na África, na América do Norte, na Europa e inclusive nos outros planetas, porque não estou falando de verdades universais da vida, da criação de Deus, da obra de Deus. Bom, dito isso, é importante a gente fazer uma pequena citação. Tem muitas obras que fizeram um trabalho respeitando esse critério do controle da concordância universal do ensino dos espíritos, pós-Kardec. E uma obra que eu acho muito interessante, e eu trouxe para a gente comentar um pouquinho sobre ela hoje, é a obra do pesquisador italiano Ernesto Bosano, A Crise da Morte. É uma obra colossal, uma pequena, grande obra. Pequena no tamanho, grande no conteúdo. Como é que ele fez essa obra? Essa versão da Federação Espírita Brasileira, da FEB, ele pesquisa 17 espíritos que contam a sua morte. Como é que se morre? Quando for morrer, o que acontece? Através de diferentes médios, ele faz uma pesquisa. Depois tem até uma nova versão da Crise da Morte, da editora Pensamento, tá? Que tem até mais casos, quase 40. Mas essa edição, a primeira, que Guilom Ribeiro, então, presidente da federação, traduziu para o português, é uma versão que tem 17 casos. E aí ele analisa os 17 casos, nós não vamos entrar nesse método, porque não daria tempo numa palestra, mas ele analisa 17 casos, são casos muito interessantes, dos espíritos que contam como foi a sua desencarnação e o que eles sentiram na experiência da morte. Só que no final do livro, usando um critério muito coerente com o pensamento kardeciano, do controle da concordância do ensino dos espíritos, ele faz um apanhado, ele faz uma compilação daquilo que se reproduz mais vezes e que pode ser inferido como aspectos gerais do processo do morrer. Porque, como diz Divaldo Pereira Franco, a gente, coloquialmente, costuma dizer que morrer é desencarnar, né? Tem até um amigo meu que diz que ele é espírita, né? Companheiro confrade nosso, e já está desencarnado, já está no mundo espiritual, e ele disse que uma vez, ele era professor de geografia em Varginha, e ele disse que uma vez um companheiro de outra denominação religiosa que trabalhava com ele e que também era atuante no seu movimento religioso, não espírita, chegou para ele: vocês espíritos são muito vaidosos. Aí ele falou assim: mas por que razão? Porque todo mundo morre e vocês desencarnam. Aí disse que ele respondeu assim: olha, cada um escolhe o que é melhor para si, né? Então você tem o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para você. Então a gente usa, na linguagem coloquial, desencarnar como sinônimo de morrer, né? Quando a gente fala mais rapidamente, sobretudo na linguagem falada. Mas, em verdade, desencarnação não é exatamente a mesma coisa que morrer, que morte. A morte é a falência biológica, é o óbito, é a interrupção, é a morte troncocefálica seguida da morte cardiorrespiratória ou a morte cardiorrespiratória de uma forma súbita, né, uma morte súbita, cardiorrespiratória, e aí vem o atestado de óbito do médico responsável. Isso é morte. É a interrupção da vida biológica
através da morte cardiorrespiratória por parte do organismo. O que não quer dizer necessariamente que o espírito se desencarnou automaticamente, porque o processo muitas vezes é lento e gradual e depende de vários fatores, fatores morais e fatores intelectuais, e alguns fatores até orgânicos, da vitalidade da pessoa. Se você tenta tirar uma manga, está muito madurinha, se você tocar nela, ela cai. Se você tirar uma manga verde, você tem que fazer força. Então, um jovem no acidente físico, mecânico, ele tem muita vitalidade. Então, o processo é mais traumático do ponto de vista físico. Mas isso não quer dizer necessariamente que vai ser uma morte mais dolorosa, dependendo das condições morais e intelectuais do jovem. As condições de intensidade física do fenômeno pelo qual a morte chegou, do ponto de vista biológico, influenciam, mas não são os fatores preponderantes. E Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante. Ele interroga a falange do Espírito de Verdade. O conhecimento a respeito do Espiritismo ajuda na hora da morte? E os Espíritos respondem, ajuda e muito. Só que o bem praticado em vida ajuda bem mais, ajuda ainda mais. Essa é mais ou menos assim, não falei literalmente a resposta, mas depois os companheiros podem conferir. Mas é mais ou menos isso. Agora, essa resposta, às vezes, nós expositores não explicamos ela muito bem nas palestras, nas discussões. Por quê? Porque normalmente a pessoa fala, está vendo? O importante é a caridade. Tem que fazer o bem. Né? A gente já dá uma bronca moral, né? Porque o importante é fazer o bem, porque não adianta ser espírito se não fazer o bem. Esse é um ângulo da questão. E os espíritos quiseram enfatizar isso para que a gente não ache, obviamente, que só porque a gente é espírito a gente vai ter uma boa morte. Então a pessoa tem uma vida moral equivocada a vida toda, mas ela conhece o processo da morte, tem algumas informações que não deixam de ser uma vantagem. Mas isso não vale por toda uma vida de equívoco moral, até porque a vibração dela e a condição de materialidade do perispírito e o próprio apego ao corpo físico, as circunstâncias da vida, perturba a sua morte. Os espíritos quiseram frisar isso, que o conhecimento ajuda muito, mas que não substituem a bondade da vida, as tarefas da vida, a construção espiritual de cada dia na nossa encarnação. É só isso. Porque senão a gente estaria repetindo o erro de achar que uma pessoa que fez maldade a vida inteira recebeu a extrema-unção e foi para o céu e sentou à direita do Pai e até empurrou João Evangelista e João Batista, os que estavam lá sentados na cadeira mais perto, não, deixa eu sentar à direita, né? Que essas visões que a gente tem, que a gente vai ficar do lado de Jesus porque já fomos recebidos na glória do Pai, né? E a gente falando mal do vizinho, morrendo de raiva do companheiro, querendo matar o cunhado, né? E a gente vai ser recebido na glória do Pai, né? Odiando a sogra, etc. Então a gente acha isso, né? Porque seria muito prático, né? Que bonito, né? Só que isso aí é um pensamento infantil do ponto de vista espiritual. Então, essa resposta é interessante. O conhecimento ajuda muito. Mas eles fizeram essa ressalva. Claro, não vai valer por uma vida moralmente equivocada, por uma vida focada no mal, por uma pessoa, não vai valer por erros sistemáticos, por uma falta de trabalho no campo do bem, por uma falta de transformação moral, por um hábito sistemático que muitos de nós têm de guardar mágoas, viver em função de ressentimentos, etc. Né? Então, deixa uma outra palestra essas questões, né? Mas acho que todo mundo entendeu. Mas, de qualquer maneira, ele está dizendo que o conhecimento ajuda. Então, é interessante que a gente estude esse conhecimento. Como é que é o processo da morte? Então, o Divaldo diz, morrer, desencarnar, ainda tem uma terceira parte, ainda tem um pedacinho. Adaptar-se ao mundo espiritual. Que morrer é uma coisa, desencarnar é outra, e depois tem um nível de adaptação crescente ao mundo espiritual para o desempenho de outras atividades, porque nós vamos começar uma nova vida lá. E que pode ser, e normalmente muito, não vou usar a palavra normalmente, vamos dizer assim, muitas vezes, frequentemente, é muito mais longa do que o período que a gente passa aqui na vida física, mesmo que seja uma vida de 100 anos ou até mais. Às vezes a gente fica em intervalos até maiores no mundo espiritual. E o Bozano fez essa compilação
que nos traz um crescimento espiritual muito grande. Agora, eu queria frisar um ponto importante. Antes de eu ir para a compilação dele, e aí eu vou pedir licença para os irmãos para ir lendo os tópicos, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada um deles, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. Esse livro ele escreveu na Itália em 1926. Presta atenção nesse ano, guarde esse ano. Foi publicada a primeira edição em 1926. E o prefácio dessa edição que eu tenho, essa aqui, alguns têm outras capas, né? O pessoal talvez tenha o Ângelo, o pessoal aqui do centro talvez tenha uma outra capa, mas essa versão que eu tenho é traduzida pelo Guilherme Ribeiro em 1930. Ele assina o prefácio da tradução que ele trouxe ao português em 1930. Mas o Bozano escreveu em 1926. Por que eu estou frisando isso? Porque em 1926, Chico Xavier não era nem espírita. Ele era católico, apostólico, romano. Era médium. Sempre foi médium, mas era católico. Ele só vai se tornar espírita em 1927. Depois do seu aniversário. O aniversário dele é 2 de abril. Ok? Então Chico Xavier não era nem espírita. Divaldo Franco não tinha nem reencarnado. Estava a caminho, né? Depende do mês. Porque Divaldo nasceu 5 de maio de 27. 5 de maio de 27. Então, se o livro saiu no final, ele já estava na barriga da mamãe, da dona Ana. Mas se foi no começo do ano, ele ainda estava terminando os preparativos para vir, da sua preparação reencarnatória. Dona Ivone Pereira estava em Lavras, começando a psicografar a primeira versão, que era bem introdutória, de Memórias de um Suicida. Começando, que depois seria revisado. Começando a psicografia, o autor era Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, que é o nome que ele usa, mas depois seria revisada e ampliada, muito ampliada por Leon Denis. E o livro só sairia na Federação Espírita Brasileira 30 anos depois, de 1956. 30 anos depois. Por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, Bozano não leu e nem sabia que existia Chico Xavier, porque nem era espírita. Vou repetir. Tá? Então, não leu Chico Xavier, não leu Manuel Flamengo de Miranda, Divaldo Pereira Franco, não leu Ivone. E detalhe, só para fechar mais essa ideia, ele desencarna em 1943. 1943, Chico Xavier estava psicografando Nosso Lar. E Emmanuel assinou o prefácio, submeteu a federação para revisão e o prelo, né, para avaliação, para possível publicação, revisão e o prelo. Mas o livro só sai em 44, junto com o Mensageiro. Então, Nosso Lar, o prefácio é de 43, sai em 44. E os Mensageiros, o segundo prefácio é de 44, sai em 44 mesmo. Tá? Estou falando isso porque quando vai sair Nosso Lar em português no Brasil, o Bozano já estava desencarnado. Mas aonde que você quer chegar, Leonardo? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Estou querendo dizer que o Bozano não leu André Luiz. Bozano não leu Manuel Filomeno de Miranda. Bozano não leu Dona Ivone e pesquisou corroborando o médium. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai antecipar André Luiz dando várias informações. Porque às vezes a pessoa fala assim, isso aí o camarada leu André Luiz, e André Luiz tirou isso da cabeça dele, ou isso aí é da cabeça do Chico, e aí a pessoa leu, e aí o Divaldo leu o André Luiz e se influenciou, ou outro médium leu. O Bozano não tinha ninguém, não tinha nessa turma, não tinha publicado nada. E ele pesquisou os médios e corroborou os casos para tirar as informações. Então vamos analisar algumas conclusões dele, sem mais delongas, para a gente ver as conclusões que ele tira. E se isso aparece nos livros mediúnicos de outros autores. Porque Chico, Divaldo e Ivone podem ter lido Bozano. Mas Bozano não leu ele. Então, todo mundo entendeu, né? Bom, mas vamos lá. Então, as conclusões dele. Primeiro, o que os espíritos que morrem falam para nós? Como é que é o morrer? Primeiro, todos afirmam se terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência. Então, a primeira coisa que o camarada percebe é que ele é gente, ele é ser humano. Eu lembro quando o filme Ghost, né, fez um sucesso danado, quando saiu o filme Ghost, aquela cena que ele morre porque ele é vítima de um assassinato de um assaltante, né?
É um latrocínio. O camarada tentou roubar ele tentou reagir e ele recebe um tiro. Lembra do filme? Lembra? E aí a namorada dele fica segurando ele ensanguentado e ele sai correndo. Ele sai correndo atrás do bandido. Aí, em determinado momento, ele para, viu que ela está chorando, o bandido foi embora, ele despistou, o bandido despistou ele volta para trás e leva um susto. Porque ele estava correndo num corpo, era ele, e quando vê, ela está segurando um corpo que era igual ao dele, sangrando, um sangramento muito grande, e ele já está fora do corpo, ele já está desencarnado. E ela está pedindo ajuda, ela está gritando. Você lembra do filme? Então, esse é um exemplo. Então, o camarada olha e fala, mas sou eu. Então, tem dois de mim. Então, a primeira constatação é que você desencarna e identifica a sua forma humana, porque é o perispírito, é o corpo espiritual, também chamado pelos orientalistas corpo astral ou esotérico, é o psicossoma de André Luiz, é o modelo organizador biológico do Hernani Guimarães Andrade, é o corpo espiritual. Então, tem que tomar cuidado na hora de ler Kardec. Quando os espíritos respondem, o espírito é uma chama, é um clarão, é uma flama, é um vento. Ele está falando do princípio espiritual, do espírito. Mas não quer dizer que a individualidade, a entidade no mundo espiritual vai se sentir, eu sou uma chama, eu sou um foguinho, eu sou um vento. Não, você vai desencarnar e vai perceber você com o seu corpo. E na perspectiva da desencarnação, o corpo vai ser bem grosseiro. Porque é correspondente à densidade da materialidade do lado de lá. A semelhança do que acontece quando a gente dorme. E às vezes você tem até um sonho lúcido e fala assim, eu estou sonhando. Isso aqui é um sonho. E você percebe isso e você percebe que você está numa condição humana. E muitas pessoas que têm o desdobramento lúcido conseguem até ver o próprio corpo, sem falar na experiência de quase morte, enfim. Mas o fato é que a pessoa reconhece na sua condição humana. Então, não vamos esperar que eu vou virar um foguinho, uma chama, uma luz, um jato de luz. Não, nós vamos ser gente. Só que o corpo vai ter algumas características diferentes. Mas é justamente por isso que muitas vezes a gente demora para descobrir que ele morreu. Esse é um dos fatores. A perturbação da morte, que Kardec fala no Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam para ele, tem a ver um pouco com esse auto-reconhecimento enquanto espírito imortal no mundo espiritual desencarnado. Até porque a realidade do perispírito é desconhecida por muita gente. Nós somos espíritas, logicamente muitas correntes de pensamento religioso e filosófico e até científico, em algumas áreas, já admite a existência do corpo espiritual, mas para muitas... Aliás, o apóstolo Paulo falava, semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Mas para o corpo luminoso, o corpo da ressurreição, mas isso aí muitas vezes é misturado com alegorias e adereços da interpretação equivocada dos religiosos daqui, e a pessoa acaba não entendendo nada e ela fica sem saber. E isso leva um choque porque ela não consegue notar que aquilo ali é ela desencarnada. Então esse é um fator que acaba dificultando a desencarnação. Mas vamos para frente. Segunda conclusão que o Bozano observa na grande maioria dos casos. Terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Olha o período da perturbação. Então você morre e demora para cair a ficha. Eu sou do tempo de cair a ficha, né? Falar isso, os mais novos não vão nem saber o que eu estou falando, né? É porque tinha um orelhão, um telefone público, e botava uma fichinha, né? E aí você falava ali, o pessoal, se você botasse muita ficha, o pessoal da fila ia querer te desencarnar, né? Porque você tinha que esperar ali. E era assim, não tinha celular. Né? Mas não vamos falar disso não, que a gente fica denunciando a idade, né? Para os mais jovens. Beleza. Vamos lá. Terceiro ponto. Haverem passado no curso da crise pré-agônica, quer dizer, da crise da agonia, quando foi se aproximando o momento da morte mesmo, ou pouco depois, pela prova da reminiscência sintética, da reminiscência resumida, de todos os acontecimentos de existência da existência que se lhes acabava. E aí ele coloca entre parênteses e entre aspas, visão panorâmica ou epílogo da morte. É o filminho que o pessoal fala que assiste, o filminho da vida. Então é muito bom. Então se você estiver bem doente e de repente começar a assistir o filminho da sua vida,
Você começar a lembrar desde pequenininho, cuidado, presta atenção, porque pode estar chegando a hora. Aí o que acontece? Quando eu falo assim, né, falando desse jeito, alguns acham graça, outros falam que alguns, né, porque nós somos, os espíritos ainda somos muito católicos, alguns já vão fazer até o nome do Pai, né, do Filho, do Espírito Santo, e alguns já vão falar Cruz, Credo, Ave Maria, né? Então, mas isso aí a gente tem que vencer essa coisa meio negativa em relação à morte. Se você perceber que você está morrendo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque se você perceber que você não vai ter a certeza absoluta, porque é uma experiência meio inusitada, que a gente não tem tanta experiência. Será que é? A gente não vai ficar sem saber. E às vezes até em última hora a gente consegue ter um auxílio espiritual e até não vai. Mas supondo que a gente admita que possa ser, porque a gente começou a ter algumas recordações e a coisa foi passando assim, falou, opa, será que é? Será que é isso que é o filminho? É a visão panorâmica do Bolsonaro? Se você supor, ore a Deus. Se coloque numa postura de aceitação. Aceitação dinâmica. Não precisa falar assim, eu quero morrer, nada disso. Você fala, ore como Jesus orou no Jardim das Oliveiras. Faça, Senhor, a sua vontade antes da minha. Se for, supondo que a pessoa sentir que ela ainda tem mais tarefa, normalmente a gente sente isso, a gente quer viver mais. Então, se for possível, eu gostaria de ficar mais. Mas se for chegada a hora, o Senhor me leve que eu tenha uma boa morte. Porque desde a Igreja Católica, a Ave Maria, nós estamos pedindo para os amigos espirituais nos ajudarem, né? Para Maria de Nazaré nos ajudar na hora da nossa morte. Ajude-nos agora e na hora de nossa morte. Só que o problema é que na hora que os espíritos vêm ajudar, a gente expulsa eles, a gente exorciza o santo. Se o doutor Bezerra Menezes chegar com aquela barba, aquela cara de Deus dele, ele vai ficar assustado. Ele vai mandar ele embora. Não é? Então isso acontece. Vai chegar um espírito de luz e eu com medo, o medo vai fazer com que eu expulse o espírito de luz. Então como é que faz, né? Como é que eles vão ajudar se a gente expulsa eles? Nós espíritos devíamos ter um pouquinho menos de medo. Um pouquinho de medo é normal. Mas a gente tem que trabalhar para ter um pouquinho de medo. Porque o medo acaba gerando sofrimento no processo. Se nós tivermos menos medo, nós vamos lidar melhor com a transição. O Simonetti, acho que eu não sei se eu contei isso aqui da outra vez, mas enfim, vale a pena. O Simonetti conta, Simonetti, aliás, faz aniversário de desencarnação hoje, porque ele desencarnou no aniversário de Kardec. Richard Simonetti, né, todo mundo conhece, o autor espírito, do Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo da Obsessão, Quem Tem Medo dos Espíritos, sempre quem tem medo, né? Os best-sellers, mas ele tem muitos livros. Simonetti desencarnou vítima de câncer em 3 de outubro de 2018, então nós estamos completando 4 anos, passa rápido, né? 4 anos que o Simonetti desencarnou. E ele conta um caso, no Quem Tem Medo da Morte, tanto na palestra como no livro. Ele conta um caso muito curioso da irmã da cunhada dele, uma irmã da cunhada dele. Ele conta que a cunhada dele tinha um xodó com a irmã que era incrível, amava muito a irmã. Porque quando ela era pequena, a mãe desencarnou. E a irmã foi uma segunda mãe. A irmã que cuidou, era uma irmã mais velha, a irmã que cuidou dela. Então era uma mãe. E ela era muito apegada. E quando ela desencarnou, foi um abalo muito grande para essa cunhada do Richard. E aí ele disse que ela ficou muito arrasada. E ela ficava assim, fulana, volta, volta, fulana, volta, pelo amor de Deus. Por que você foi, fulana, volta? Aí um dia, ela estava na sala e o marido estava lá para dentro. E ela ouviu um barulho e se virou. Na hora que ela virou, era a dita, era a própria. Na visão espiritual. Ela não tinha uma mediunidade ostensiva, mas excepcionalmente uma pessoa que não tem mediunidade pode ter uma percepção mediúnica. Principalmente dependendo do seu estado emocional e mesmo de saúde física. Chico Xavier e Divaldo Franco confirma isso, diz que quando você está no estado febril, por exemplo, a sua mediunidade pequena, ela se dilata. Então, há alguns estados que favorecem uma percepção paranormal, de diferentes tipos, dependendo da predisposição da pessoa. É claro, para a pessoa ver uma entidade, ela tem que ter um pouquinho mais, né? Isso não é tão usual. Mas o fato é que ela viu. E ela levou o susto e falou, pelo amor de Deus! Aí a entidade falou assim, mas fulano, você não estava me chamando?
Eu vim aqui, eu sou seu irmão, eu vim aqui, você está me chamando também de opção. Não, assim eu não quero, aparece em sonho apenas. Então expulsou a irmã, que ela tanto amava, né? Porque o medo, né? O medo é demais. Então não dá. Então a gente tem que ter esse cuidado. O Divaldo Pereira Franco conta uma história muito interessante, uma experiência muito interessante. Ele disse que um dia ele foi dormir e logo depois que ele adormeceu, Joana de Anjos chegou para ele e ajudou ele a sair do corpo, desdobrar, né, um desdobramento parcial pelo sono físico, e falou: meu filho, hoje eu vou te levar para uma colônia onde um dos companheiros que a gente tem trabalhado nas reuniões mediúnicas, que desencarnou há pouco tempo, vai despertar no mundo espiritual. E eu gostaria que você visse esse despertamento. E aí o Divaldo falou: ok, né? Legal, interessante. Aí a Joana levou ele para uma colônia, chegou lá no hospital e tinha um rapaz relativamente jovem que estava como se fosse um hospital mesmo, um quarto de hospital. Ele estava numa cama e tinha uma senhora à cabeceira dele. E aí ele está achando que ele está acordando no hospital daqui, né? Do lado de cá. Aí ele acorda e assim, meio que sem entender, assim, meio que igual a gente quando está com muito sono, né? Meio abrindo o olho assim, coçando os olhos e tal. E aí quando vem, fala assim. E ele olha para uma senhora muito simpática, sorrindo para ele, e fala assim: oi, meu filho. Eu falei assim: mas vovó é a senhora? Mas vovó, a senhora já morreu? Aí ela falou assim: e você também. E você também. Aí ele levou um susto. E aí falou assim, e ela falou: não, mas está tudo bem, meu filho, você está bem e tal. Mas obviamente isso aí não é usual, tá? A Joana de Anjos levou o Divaldo para ver esse caso, o Divaldo conta para nós. Mas desse jeito é porque o rapaz tinha condição. Porque aí cai no caso que a gente fala nas reuniões mediúnicas, né? A gente não dá um susto no desencarnado, né? Você morreu! Acorde para a vida! A morte não existe, você morreu, você está no mundo infernal. Não é interessante fazer isso, porque às vezes o espírito não está preparado para essa informação, e aí ele tem que ir pescando aos poucos, de uma forma indireta. Se nesse caso que a nossa nobre mentora Joana de Anjos levou de volta para mostrar esse caso específico, é porque cada morte é uma em particular, então tem suas peculiaridades. Isso depende da condição do espírito, não é? Então, nesse caso específico, ele tinha condições de ter essa informação, né? Que não isenta ele de um sustinho, mas ele tinha condições de ficar só no sustinho, de não ser um trauma, e deu tudo certo. Mas vamos para frente, vamos ver o que mais que o Bozano detecta. Quarto, terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas de suas famílias e de seus amigos mortos. Isso, como a gente sabe, nem sempre acontece. Nesse caso do Divaldo que eu contei, era a avó. Muitas vezes um parente, um familiar nos recebe. Até para a gente se sentir acolhido, para se sentir protegido. Mas, obviamente, a gente tem que vencer o medo, né? Senão a gente tem medo até da mamãe, do papai, a gente fica com medo. Aliás, não sou eu que estou falando, não estou inventando nada, não. Se você pegar os mensageiros de André Luiz, os mensageiros de André Luiz, no final dos mensageiros, tem uma passagem muito curiosa. Que o Aniceto chega com André Luiz e com o Vicente, é um dos capítulos finais. Ele chega para assistir um rapaz que estava no necrotério e existia um corpo e o espírito da moça, que era o corpo, estava deitadinho, assim, mas encaixadinho, o espírito com o corpo. Encaixadinho assim, bem juntinho, bem encaixadinho. Aí o André Luiz olhou aquilo junto com o Vicente e não entendeu bem. E o rapaz desencarnado que estava do lado do corpo era o noivo dela que tinha desencarnado antes. E o noivo falava assim: vem, meu amor, vem, eu te espero, eu estou com muita saudade, vem. E aquilo ali estava se repetindo, e o André Luiz não estava entendendo nada, e o Vicente menos. E ainda em determinado momento, em off, né, sem o rapaz perceber, o André perguntou: Aniceto, ela ainda está presa ao corpo? E o Aniceto falou: não, ela não está. Ela é um espírito muito nobre, é uma moça muito elevada moralmente, já está totalmente desligada do corpo físico. Ele falou: mas então por que ela está deitada em cima do corpo?
O André Luiz perguntou. Ela falou, é porque ela está com muito medo. Agora, espera um pouquinho que você vai entender. Aí ele chegou perto do rapaz e falou assim, meu filho, o que está acontecendo? Ah, é minha noiva, porque eu vim aqui socorrer ela, mas eu não estou conseguindo. Eu falei assim, você permite que eu ajude? O Aniceto perguntou. Permite, claro, nossa, vai ser bom demais. Você pode se afastar só um pouquinho? Só um pouquinho. Eu falei, ah, tá. Aí ele afastou o noivo e chegou perto dela. Falou assim, ô minha filha, tudo bem com você? Algum problema? E falou assim, ah, doutor, ainda bem que o senhor apareceu. Eu estava sonhando com o meu antigo noivo. E ele ficava, vem pra cá, eu te espero. Ela falou assim, foi o maior pesadelo da minha vida. Eu fiquei 5 horas aqui com o meu noivo me evocando. Aí os mentores, do jeito que normalmente eles fazem, dão umas indiretinhas, né? Falam, não, minha filha, a morte não existe, né? Tudo é vida. A morte é só uma mudança de manifestação, mas fique tranquila, eu vou dar um tratamento, eu vou aplicar um tratamento aqui para você e você vai relaxar e vai dormir. Ah, que bom, fiquei muito estressado, eu preciso até dormir um pouquinho. Aí ele aplicou um passe calmante e ela relaxou e adormeceu. Na hora que ele adormeceu, ele retirou ela com muito cuidado, no seu corpo espiritual, obviamente, o cadáver ficou lá no necrotério, ele entregou na mão do noivo, e o noivo foi levar para uma colônia porque ela estava sendo socorrida porque ela tinha muita luz. Então, olha só, o medo fez com que ela sofresse, ela não precisava ter sofrido, né? Mas, enfim, nem sempre um familiar vai nos receber. Isso pode ter vários motivos. Por exemplo, na experiência de André Luiz, a mãe de André Luiz vivia em esferas superiores, era um espírito nobre. E ela ia no umbral para ajudá-lo, mas ele não estava em condição de receber ajuda. Ela o visitava junto com o Clarencio, mas ele não via ela fisicamente, não via. Como quem não é médico, como nós que não somos médicos, não estamos vendo as entidades espirituais que estão aqui. É mais ou menos nesse nível. Porque a diferença de materialidade do perispírito faz com que o espírito superior em relação a um que está muito materializado seja um outro desencarnado, que ele não vê. Então a mãe de André Luiz visitava ele no umbral, mas ele não conseguia percebê-lo. Até que um dia ele tem uma crise existencial, uma renovação moral profunda, ora, se arrepende, eleva muito profundamente o pensamento a Deus. Ele diz que ele não sabe quanto tempo ele ficou naquele processo. E, como diz Lísias, o médico orgulhoso ficou em segundo plano e se manifestou o Filho de Deus. Ele deu um salto qualitativo, a visão espiritual dele se amplificou e Clarencio captou, percebeu lá a evocação pela prece, porque tem um radarzinho lá entre a terra e o céu, fala isso. Tem um radarzinho que fica pipipi, pipipi, se você fizer uma oração muito intensa. Se você fizer uma oração mais ou menos, igual normalmente a gente faz, né? Fica para nós, a gente faz uma oração meio, né? Não bota aquele coração, aquele sentimento todo, aí dá um pipipi mais menorzinho, né? Apita no radar, porque toda oração é atendida. Mas a oração mais sincera, que tem um compromisso de transformação moral, que é uma vibração de amor, de transformação, essa, como diz Chico Xavier, arromba o céu. Né? Essa tem muita força nos seus efeitos. É um compromisso de transformação moral, já é o início de uma transformação moral. Mas beleza, vamos para frente. Então nem sempre os familiares recebem. Alguns porque não têm condições, alguns porque estão piores que a gente. Porque às vezes a gente acha assim, minha avó era uma pessoa maravilhosa, mas era maravilhosa para mim. Às vezes minha avó tinha os seus problemas espirituais também. E às vezes ela não tem condições de vir me assistir. Porque a gente é meio enganado assim, né, com algumas pessoas, né? A gente acha que algumas pessoas que gostavam muito da gente, que a gente gostava muito, estão dirigindo o nosso lar, lá com o governador, com o venerando e tal, mas não é bem assim. A pessoa era boa para mim, mas não quer dizer que era um espírito tão evoluído. Então a gente tem que separar um pouco o vínculo afetivo com os companheiros de uma análise tranquila a respeito da evolução espiritual de cada um. Quinto, haverem passado quase todos, não todos, quase todos, por uma fase mais ou menos longa de sono reparador. Olha que curioso. O sono reparador, ele ajuda demais. Cá para nós, para a maioria de nós, se a gente tiver o sono reparador, a gente está pegando o boi com o chifre e tudo. É um lucro danado. Por quê?
Porque se a gente não tiver muita maturidade, a gente não consegue lidar com o velório. Porque o velório normalmente mais atrapalha do que ajuda. O povo se desespera, os que oram um pouquinho, oram, mas mais por obrigação. Algumas pessoas oram até com intensidade, mas não entendem o que o desencarnante está passando. Então o povo vai para o velório, a maioria das pessoas vai para o velório para acolher os que ficaram. Mas nós, como espíritas, temos a responsabilidade e o dever de acolher os que ficaram, mas acolher o desencarnante. Porque, com todo respeito, os irmãos de outras denominações não têm muita compreensão para poder orar de uma forma mais lúcida e entender a situação do desencarnante. Eles oram, mas né, eles mesmos não sabem o que está acontecendo. Então, quando a gente for no velório, lembre que você tem que acolher os que ficaram. Mas você, como espírito, pode ajudar o que está indo. Porque um dia a gente vai, mesmo não querendo, né? Mesmo na marra, né? Sob protesto. Igual um amigo lá em Três Corações que falava assim, um dia ele estava passando o férias, parece piada, né? Mas ele falou, estava subindo da igreja lá para o cemitério lá em Três Corações, que tem uma subida enorme, um morro, né? Da igreja matriz, sobe até para o cemitério. Aí ele falou assim, ó, o dia que eu estiver nessa situação aí, você pode saber, aí vai um homem contrariado. Então a maioria de nós é assim, né? A gente nega até a morte, quer ficar de tudo quanto é jeito. Então, no dia que a gente for bem contrariado, que bom será se alguém fizer uma oração por mim, pedindo por acréscimo de misericórdia que eu seja atendido. Que ajude os meus familiares que ficaram, claro. Mas aquela pessoa está precisando de ajuda. A prece pode muito em seus efeitos. Né? A prece pode muito para os desencarnados. Nós somos espíritos, então a gente tem que ter essa consciência, mesmo que irmãos de outras doutrinas talvez tenham mais no nível mais complicadinho, né? Mais confuso. Então o sono reparador ajuda muito. Se você lê E a Vida Continua, o Ernesto e a Avelina não viram nada. Não viram velório, não viram enterro, não viram cemitério, não viram nada. E para eles foi uma bênção. Foi demais, foi bom demais, foi o melhor que eles podiam. Aí eles acordaram lá no hospital, eles não sabiam se era um espaço, era um hospital psiquiátrico, o que era aquilo. Porque a Evelina se submeteu a uma cirurgia de câncer nas suprarrenais. E o Ernesto estava tendo um problema circulatório, foi submeter à cirurgia. E eles não passaram da cirurgia eles desencarnaram. O processo cirúrgico não conseguiu resolver o problema, os dois desencarnados nas imediações, digamos assim, temporais ali, no processo da cirurgia. Não recuperaram e desencarnaram. Mas para eles foi bom. Porque às vezes também a família não ajuda, a pessoa se desespera. Aí tem uma pessoa que eu gosto muito que começa a ficar angustiada demais, chora. Aí eu estava até percebendo, estava até ficando bem, mas aí eu começo a ficar angustiado em função da angústia de quem ficou. Então você ficar lúcido, algumas pessoas conseguem. Alguns companheiros conseguem, mas isso aí é para poucos. Você ficar lúcido, ficar bem, está no velório, você lá está frequentando. O Livro do Espírito fala isso, frequentemente você vê. Mas para você ficar bem e não se sentir abalado, muitas vezes com a bala dos outros, já é necessário um equilíbrio emocional e espiritual muito forte. Claro que os mentores aplicam passes, ficam ali energizando a gente, se a gente estiver nessa condição, para a gente não baquear. Mas não é todo mundo que aguenta passar nesse nível, né? Eu lembro do Dimas, do Obreiros da Vida Eterna, que teve uma experiência assim. Ele tinha condições. E ele acompanhou até o corpo ser enterrado por gratidão ao corpo. Por respeito, por gratidão ao corpo, estava entendendo tudo, estava com os mentores ao lado dele. Assim que o corpo foi enterrado, os mentores levaram ele para uma colônia. Ele já estava socorrido pelos mentores antes do velório, do féretro seguir, antes do velório terminar. Ele já estava muito bem. Mas, obviamente, não sabemos se a gente vai estar com essa moral toda do Dimas, né? Sexto, terem se achado no meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e no meio tenebroso e opressivo no caso de mortos moralmente depravados. A conclusão do Bozano, reforçando tudo que a gente sabe das bases kardecianas. Então, a vida moral define a sintonia dos espíritos semelhantes e a ambiência do mundo espiritual
para a faixa do mundo espiritual que a gente vai. Não é? Aquilo que o apóstolo Paulo diz. Em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhas. Em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhas. Agora, aí surge a segunda pergunta. Que tipo de testemunho eu tenho, hein? O que será? Qual será o tipo de testemunho que fica bisbilhotando a hora que eu estou sozinho? Então, a questão é quais são as minhas prioridades, que tipo de preocupação eu tenho. Porque se as minhas prioridades são coisas chatas para os espíritos inferiores, chatas para os obsessores, chatas para os espíritos viciosos, eles não vão querer seguir. É área de interesse, é interesse em comum. Então são os interesses em comum que reúnem os afins. Aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. O Divaldo faz uma espécie de uma paráfrase. Ele fala, diga-me o que pensas e o que sentes e os seus objetivos, que eu te direi o caráter das suas companhias espirituais. Então é só a gente fazer uma autoavaliação de como a gente está pensando, sentindo e objetivando o amanhã de cada fase da nossa vida. Sétimo, terem reconhecido que o meio espiritual, olha só, era o mundo novo, objetivo, substancial de substância, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. Análogo ao meio terrestre. Então você chega do lado de lá, eu vou ser um jato de luz, eu vou ser um cometa de luz, eu vou viajar as galáxias. Não é bem assim não. Vai com calma. Claro que dependendo da sua faixa vibratória, você pode estar com um perfil muito sutil, mas isso não é a situação da grande maioria dos que desencarnam. Vai enfrentar uma situação, uma realidade de uma certa materialidade do mundo espiritual, significativa. Então, vamos com calma. E aí o pessoal não entende a obra de André Luiz também. Porque o André Luiz está contando algumas experiências de espíritos que estão numa faixa razoável de arrependimento, de lucidez, mas ainda muito vinculado à Terra e de espíritos ainda com muitas limitações. E aí, às vezes ele vai um pouquinho para cima, às vezes normalmente ele vai mais para baixo, da faixa que ele conta de Nosso Lar. Ele encontra mentores um pouquinho para cima, então, mas ele trabalha ali. Ele não está contando todas as faixas do mundo espiritual. Se a gente tiver um nível vibratório muito superior ao do pessoal de Nosso Lar, nós podemos ir para um lugar que seja muito menos materializado, correspondente ao nosso perispírito. Mas André Luiz quis trazer uma informação numa faixa que seria mais útil para a maioria das pessoas a respeito da realidade do mundo espiritual, que muitos de nós enfrentarão, pelo menos próximo. Ok? Oitavo, haver aprendido que isso era devido ao fato de que no mundo espiritual o pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo espírito existente no plano astral, que chama plano astral, no mundo espiritual, pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Então o pensamento é força e você plasma. Só que aí eu acrescentaria alguma coisa na informação do Bozano, ele estava tentando inferir. Tem um filme que fala um pouco sobre isso. Tem um filme que é o do Robin Williams, Amor Além da Vida, não sei se vocês assistiram. Tem um também que tem uma passagem parecida, que é o Paixão Eterna. Esse é menos conhecido, é do Timothy Dalton. O Timothy Dalton, ele morre, e aí ele está lá no mundo espiritual, tem uma casa, ele fica mudando a cor da casa. Não, eu quero azul, eu quero preto, eu quero amarelo. Ele fica trocando a cor da casa, com a força do pensamento. Não é bem assim. E no Amor Além da Vida, o Robin está no mundo espiritual, aí ele pensa num quadro, numa obra de arte. Aí o mundo espiritual em torno dele vira aquele quadro. Não é tão simples assim, não é assim que funciona. O espírito pode pensar no quadro e pode até visualizar um ambiente que corresponda àquele ambiente do quadro, mas isso não quer dizer que os outros estão vivenciando. Ele pode estar numa monoideia, ele pode estar plasmando aquilo e ele acha que ele está ali, mas não quer dizer que os outros acham. Por quê? Porque a força plástica do pensamento, a força plasticizante, formadora do pensamento, a força criadora do pensamento, ela tem limitações.
Então, quando a gente vê uma faixa, um ambiente construído em termos de materialidade no mundo espiritual, ele é o resultado do somatório do poder plástico criador de toda uma comunidade de espíritos que estão ali presentes e que tem uma faixa próxima de evolução espiritual. Por isso que aquela materialidade corresponde a uma materialidade comum identificada por toda aquela comunidade que está vivendo ali. Agora, o que eu consigo, eu individualmente, plasmar? A minha roupa. Então, às vezes a pessoa desdobra nua, mas isso é raro. O Valdo Vieira fala isso, que quando você sai do corpo, às vezes você encontra uma pessoa que está sem roupa, desdobrada. Mas ele diz que na maioria das vezes não. Por quê? Porque na maioria do nosso dia, a gente vive vestido, né? A gente tira um pouquinho a roupa, tomar um banho e tal. Então, o tempo que você fica sem roupa é pequeno. Então, na hora que você sai do corpo, você pensa em si mesmo com roupa. Você se identifica, tem uma autovisão, uma autopercepção com a roupa. E às vezes a roupa, e André Luiz explica isso nos domínios da mediunidade, a roupa não é aquela roupa que pode ser a roupa com a qual você dormiu. Então, por exemplo, eu dormi de pijama, eu tenho um pijama lá, né, com vaquinha, né, aquele pijama engraçado. Aí eu vou vir aqui para o centro espírita, eu vou vir com aquele pijama. Não necessariamente, porque às vezes você pode sair com a roupa com a qual você dormiu, mas normalmente você sai mais com a roupa que fixa melhor a sua personalidade, que você está mais familiarizado. Então, uma pessoa como eu, que usa óculos direto, provavelmente eu plasmo um óculosinho. Então, quando eu saio do corpo, eu me sinto com óculos. Quem usa bengala vai sentir uma bengala. Kardec discute isso no Livro dos Médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Porque ele ficou chocado do cara usar uma tabaqueira. Ele ficou chocado, ele falou assim, não, a roupa eu entendo, mas um objeto... E aí ele diz, é porque você não entendeu ainda o perispírito. Então a gente plasma mas coisas pequenas. Eu não vou plasmar uma colônia, eu não vou plasmar uma cidade aqui espiritual em Dores de Campos. Dores de Campos pode ter uma colônia espiritual vinculada, próxima aqui, associada à cidade, mas é o somatório da comunidade espiritual que plasma junto. Então não tem essa força individualmente para plasmar tanto. Isso é o somatório. Então... É bom fazer essa ressalva. Quem assistiu o filme Robin Williams vai entender o que eu estou falando. Você tem um poder plasticizante, mas ele tem limites quando você está falando de um indivíduo só. E às vezes, se você acha que você está plasmando aquilo, às vezes pode ser uma ilusão. Então você está achando aquilo, mas na verdade os outros que estão à sua volta não estão vendo nada daquilo. O avô do André Luiz, ele era muito apegado ao dinheiro. E aí ele mexia em lama, ele pegava a lama e falava, é ouro! É ouro! Então ele via ouro, mas os outros estavam vendo que era lama. Né? E então tem que tomar esse cuidado. Tem um caso também no Devassando do Invisível, da Dona Ivone, que os amigos espirituais chegaram uma moça sofredora no mundo espiritual bem sofrido e ofereceu uma sopa para ela. Mas na hora que ela foi tomar a sopa, ela viu um pedaço de carne humana das pessoas que ela tinha matado, que ela tinha prejudicado muito, ela estava com um problema consciencial muito grande. Então os amigos entregaram uma sopa que era uma sopa feita com o que tinha de melhor do mundo espiritual mais elevado. Era uma bênção, mas ela não conseguia, por causa do problema consciencial. Então, às vezes, a percepção do indivíduo não é aquilo que realmente está acontecendo. Por isso que a pessoa tem que estar bem, né? Para que a própria auto-obsessão não faça com que ela perca a percepção da própria realidade espiritual. Nono, não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma da linguagem espiritual, se bem certos espíritos recém-chegados se iludam e julguem conversar por meio da palavra. Isso aqui também, com o André Luiz, a gente aprofunda um pouquinho mais. Bozano fez uma reflexão boa, mas ela pode ser aprofundada. O que ocorre é o seguinte, depende da evolução do espírito. A transmissão do pensamento direto, prescindindo da palavra falada, e quando eu digo palavra falada, é palavra falada mesmo, porque a boca perispiritual enuncia palavras, e você usa o português, você usa a linguagem que a gente usa aqui. Então o que acontece? Pelo menos segundo André Luiz, numa faixa próxima da Terra, quando é que não ocorre isso? Quando os espíritos têm uma afinidade muito grande, um altíssimo nível de afinidade, então praticamente eles transmitem pelo pensamento e não precisam falar. E o segundo caso é quando o espírito é muito evoluído. Então a gente nota que várias vezes André Luiz vai fazer uma pergunta para o mentor,
E vai fazer uma pergunta normal, usando a sua boca, perispiritual do seu corpo espiritual. Ele vai elaborar, né? Vai usar a sua dicção para falar a pergunta. E antes de perguntar, o mentor já respondeu. Né? Isso acontece nos 3 livros da série. Por quê? Porque o mentor já captou o pensamento. Mas na hora que ele está falando com um do nível dele, ou menos evoluído que ele, André Luiz, ele tem que falar, porque o espírito não capta o pensamento. Então isso depende da faixa do espírito. Então, às vezes a pessoa, eu vou chegar lá e vou transmitir o pensamento. Não, pode não ser assim. Depende principalmente nos momentos que sucedem à morte. Porque a gente está super perturbado, ainda pegado ao corpo, cheio de fluido ainda pesado. Então, morrer, desencarnar e adaptar-se ao mundo espiritual gasta um certo tempo. 10º. Terem verificado que, graças à faculdade da visão espiritual, se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e de outro, pelo seu interior e através dele. Isso no Ghost tem, né? Tem uma hora que ele está no hospital, passa a pessoa e ele leva um susto, né? Que ele olha os órgãos internos. E o Chico Xavier fazia isso. O Chico Xavier, no início da sua mediunidade, ele olhava os órgãos internos e olhava quando a pessoa ia desencarnar. Isso deixava ele muito triste. Tanto é que ele pediu para Emmanuel cortar essa evidência. Porque às vezes a pessoa chegava para ele e ia falar de sonhos, que queria ter um filho, que queria ter uma filha, que ia se casar, ia constituir família, que queria trabalhar no bem, que queria trabalhar no movimento espírita. E aí o Chico sentia que não ia fazer nada daquilo, pelo menos nessa vida, nessa encarnação, porque ele percebia pelos órgãos internos e pela condição perispiritual que ela estava próxima de desencarnar. Então ele ficava muito entristecido. Em alguns casos ele não podia nem fazer nada, não tinha o que fazer. E aquilo trazia uma alma doce e bondosa, verdadeiramente empática, como Chico sentia muito no seu coração. Então pediu para o Emmanuel cortar isso. Isso aí, gente, destaca aquele negócio que eu falei no começo. Os médicos espirituais que agora no Centro Espírita Nosso Lar estão nos auxiliando, eles têm uma visão profunda. Então, por exemplo, às vezes você vai a pessoa que vai operar de câncer, às vezes a pessoa vai operar de câncer e o médico fala assim, olha, a gente fez alguns exames pré-operatórios, fizemos uma sondagem, a gente tem essa suspeita e tal, mas só quando a gente abrir que a gente vai ver. Né? Vocês já viram esse tipo de informação? Só na hora da cirurgia que a gente vai ver o tamanho, ou o problema, ou como é que está, ou se alastrou. Então os espíritos mentores já sabem isso. Então quando a gente fala que vamos orar, que os amigos espirituais nos auxiliam, os médicos, os protetores espirituais podem resolver problemas graves, isso é muito, muito sério. Porque às vezes muitos problemas da medicina humana poderiam ser devidamente encaminhados. Qual é um dos principais problemas? O diagnóstico tardio. Só que os amigos espirituais identificam esses problemas. Porque eles têm essa visão profunda. E a questão perispiritual e espiritual. Então eles têm acesso a essa informação antes. Se nós nos colocarmos em condição de sintonia e for do nosso merecimento, muitas vezes os amigos podem resolver problemas. Não estou dizendo que a medicina espiritual e o auxílio espiritual compete com a medicina, mas é complementar a medicina dos homens, que também é de Deus. Mas a gente não pode relegar ao segundo plano o auxílio espiritual que a gente pode receber, inclusive, através dos passes. Né? E mesmo sem os passes, através do passe espiritual na frequência da casa espírita, no evangelho no lar, na oração e de diferentes formas. Bom, só para terminar os 2 últimos. Haverem comprovado que os espíritos se podem transferir temporariamente de um lugar para outro, ainda que muito distante, por efeito apenas de um ato da vontade. O que não impede também possam passear no meio espiritual ou voejar. André Luiz usa volitar, né? Ele usa voejar, que seria voar. A alguma distância do solo, aquele voo de galinha, aquele voo pequenininho. Olha só, isso aqui está totalmente antecede André Luiz. Então, se você está em corpo mental ou se o seu perispírito é extremamente sutil, extremamente rarefeito, quintessenciado, para usar uma palavra que Kardec usa na Gênese, então você consegue se deslocar quase que na velocidade do pensamento. Mas nós não vamos conseguir deslocar na velocidade do pensamento facilmente. Isso é coisa para espírito superior. E coisa que tem quem está treinado. A pessoa lê de passagem o livro dos espíritos e acha que ela vai deslocar na velocidade do pensamento. Não é assim.
né? E aí depende da densidade do próprio perispírito. E tem gente que às vezes não consegue nem voar. Porque André Luiz diz que em Nosso Lar eles não volitavam. E aí ele ficou chocado porque no Mundo Maior, no 5º livro, no umbral, em regiões ruins, tinha espírito que voava um pouquinho. Não muito, mas fazia pequenos voos. Ele falou, mas não estou entendendo nada. Nosso Lar, que já tem um certo nível bem superior a essa condição, tem espírito que não consegue volitar, e aí a gente não volita para não melindrar eles que não conseguem. Os que conseguiam, que André Luiz já conseguia, eles não volitavam lá dentro de Nosso Lar, para não causar constrangimento àqueles que não conseguiam. E aí o espírito Calderaro, que é o mentor dele no Mundo Maior, explica assim, é que isso depende mais da inteligência, da força de vontade e do controle mental, ou seja, é mais intelectual do que moral. Então esses que conseguem têm alguns avanços intelectuais que aqueles que estão em Nosso Lar não têm nessa área. Mas a moral sempre vai à frente do intelectual. Eles são rebeldes. Se você colocar ele em Nosso Lar, vão atrapalhar lá. Então tinha espíritos mais ignorantes, mas que eram bondosos e aceitavam a disciplina que ele era imposta. Então, espíritas, amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. O conhecimento intelectual é muito importante, muitíssimo importante, deve ser valorizado, mas a moral e a bondade sempre estão acima, né? Na definição do nosso quadro espiritual geral, da nossa evolução espiritual. E para terminar, a 12ª, terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por lei da afinidade. Então, os grupos se reúnem de acordo com a afinidade. São as 12 conclusões principais do Bozano, dos 17 casos que eu recomendo que todo mundo lê, que é muito instrutivo. E depois ele fala 8 secundárias. Mas como a hora avança, não dá para eu falar, mas fica o convite para vocês darem uma lida na Crise da Morte, que é um livro que antecipa André Luiz. Então, o controle da concordância universal do ensino dos espíritos, para que a gente tenha segurança da informação que vem do mundo espiritual, para que a gente evolua com as bases kardecianas. Que Jesus nos abençoe.